Matemática, 12º ano, ensino médio são os níveis abrangidos por esta aula de derivadas. Vamos trabalhar o assunto de concavidades e pontos de inflexão. É a última aula desta série de aulas de derivadas de 12º ano de escolaridade. Temos aqui, portanto, a lista de tópicos abordados relativamente a este assunto, correspondente a 9 aulas. Portanto, qualquer outro assunto que se esteja à procura pode ser encontrado juntamente com esta aula. Vamos agora, portanto, falar da aplicação das derivadas ao estudo das concavidades de gráficos de funções. Seja y igual a fx uma função derivável num conjunto D, conjunto esse que é um intervalo aberto ou uma reunião de intervalos abertos. E temos agora a definição relacionada com concavidade voltada para cima e para baixo. Dizemos que o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima no conjunto D se a sua derivada é crescente nesse conjunto e voltada para baixo no conjunto D se a sua derivada é decrescente no conjunto D. Bom, o que significará esta definição? Portanto, em termos intuitivos, nós vamos ter que quando um ponto se desloca ao longo do gráfico de uma função f da esquerda para a direita e a reta tangente nesse ponto vai girando no sentido anti-horário, isso significa que o declive dessa reta tangente cresce à medida que o x aumenta. Ora, mesmo assim, isto que aqui está escrito tem interpretação muito complicada. Portanto, vamos ilustrar esta definição com uma applet. Temos aqui, portanto, um gráfico que tem a concavidade voltada para cima e o que diz a definição é que a derivada tem que ser crescente. Note-se que, à medida que nós avançamos da esquerda para a direita, o ponto P, à medida que percorre o gráfico da esquerda para a direita, efetivamente, a reta tangente vai deslocar-se no sentido anti-horário, portanto, ao contrário dos ponteiros do relógio. Se imaginarmos os ponteiros do relógio, observamos que eles giram precisamente ao contrário. E, portanto, o que é que vai acontecer relativamente à derivada? Nós podemos observar que aqui o valor da derivada, que é o declive da reta tangente, é menos 1,08, mas à medida que avançamos no eixo dos x, vai acontecer que a derivada já não é menos 1,08, mas já é menos 0,84, e assim por diante observamos então que a derivada está efetivamente a aumentar. Portanto, o gráfico tem a concavidade voltada para cima, quando a derivada é uma função crescente. É isso que se consegue aqui observar. Neste momento já temos uma derivada que é 0,42 e assim por diante. Está então interpretado o conceito de concavidade voltada para cima. No caso de concavidade voltada para baixo, analogamente, quando um ponto se desloca ao longo do gráfico de uma função da esquerda para a direita e a reta tangente nesse ponto vai girando no sentido horário, agora já é no sentido do ponteiro dos relógios, isto significa que o declive dessa reta tangente decresce à medida que x aumenta. Portanto, precisamente o que se pede que se passe aqui. Portanto, vamos ter que neste caso a função tem a concavidade voltada para baixo. Vamos ver uma animação análoga à que vimos anteriormente. E aqui temos então, vamos deslocar o ponto da esquerda para a direita e observar que a reta tangente gira no mesmo sentido que os ponteiros do relógio, ou seja, sentido horário. É isso que consegue aqui observar. Em termos de valor da derivada, nós de facto observamos, aqui temos o valor de 1,32 e à medida que avançamos no eixo do x, o 1,32 neste momento já está 0,86 e assim por diante. Estamos a observar que efetivamente está a haver uma diminuição do valor da derivada. Portanto, a derivada é decrescente. E está então ilustrado também o conceito de concavidade voltada para baixo.
Temos agora aqui uma proposição. Portanto, proposição na matemática é um teorema, mas mais fraco do que teorema. Portanto, é um teorema fraco, se assim quisermos pensar, que nos diz que seja f uma função duas vezes derivável num conjunto D. Seja f uma função duas vezes derivável num conjunto D, quer dizer que nós conseguimos calcular a derivada. A segunda derivada existe, não só a primeira, mas também a segunda, nesse conjunto. E nós temos neste resultado, que eu chamei de teorema fraco, mas não quer dizer que seja fraco em termos de importância. É fraco no sentido de derivar do outro, portanto, é mais simples de provar, é mais evidente do que um teorema. Por isso, que nos diz que se a segunda derivada for maior do que zero para todo o ponto x pertencente a D, então o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima no conjunto D. Portanto, sabemos que para a função ter a concavidade voltada para cima, a derivada tem que ser crescente. O que aqui está a dizer é que se a segunda derivada for maior do que zero, nesse tal conjunto D, vai acontecer que vai ter a concavidade voltada para cima. Portanto, esse é um resultado que nós já conhecemos da monotonia. Nós sabemos na monotonia de uma função, quando a derivada é positiva, essa função é crescente. Então, claro que se a segunda derivada for positiva, então a derivada vai ser crescente. Portanto, se a segunda derivada for positiva, a função original da segunda derivada, que é a função derivada, vai ser crescente. Portanto, não é surpresa nenhuma daí que não tenha nome teorema, mas sim proposição. E de forma análoga, se a segunda derivada for menor do que zero para todo o ponto x pertencente a D, então o gráfico de f tem a concavidade voltada para baixo nesse conjunto D. Portanto, resultado que do ponto de vista prático é muito importante. Vamos agora à definição de ponto de inflexão. Um ponto x0 f de x0 do gráfico de uma função f é um ponto de inflexão de f se existe um intervalo aberto a B contido no domínio de f tal que o ponto pertence ao interior do intervalo e há uma mudança de concavidade voltada para cima para voltada para baixo no ponto x0 ou, em alternativa, há uma mudança da concavidade voltada para baixo para voltada para cima. Portanto, o que aqui está escrito, basicamente, é que desde o ponto A ao x0 há uma coisa e do ponto x0 a B já há outra. É o que está aqui escrito. Nada melhor do que um exemplo para ilustrar esta definição. No gráfico que estamos a visualizar, podemos observar dois pontos de inflexão. São eles os pontos 1f de 1 e 3f de 3. São pontos de inflexão do gráfico de f. No caso do ponto da abscissa 1, no caso do ponto 1f de 1, é ponto de inflexão porque nós observamos de menos infinito a 1 a concavidade voltada para baixo e de 1 até ao 3 a concavidade voltada para cima. Portanto, é neste preciso ponto é precisamente neste ponto que vai haver uma inflexão. Portanto, vai, digamos que, trocar a concavidade, muda de para voltada para baixo para voltada para cima. Mas a mesma situação, ou situação análoga, ocorre no ponto da abscissa 3, porque vamos ter a concavidade voltada para cima de 1 a 3 e voltada para baixo de 3 a mais infinito. E onde é que troca? Troca precisamente no ponto da abscissa 3. Portanto, inflete, que é o mesmo que torcer. De facto, aqui torce, verga. Portanto, vai para um lado para o outro. Se imaginarmos uma régua e se lhe fizermos isto, portanto, estamos a torcê-la seguramente. Portanto, é essa a interpretação do conceito geométrico, portanto, a interpretação geométrica do conceito de ponto de inflexão do gráfico de uma função. E vamos agora avançar. Se uma função é duas vezes derivável no seu domínio, portanto, esta frase significa que nós, se derivarmos uma vez, a derivada existe no domínio da função. Se derivarmos uma segunda vez também. Para estudar a concavidade e os pontos de inflexão do gráfico de f, devemos seguir 3 passos. O primeiro passo começa por calcular os pontos candidatos a ponto de inflexão, resolvendo a equação f duas linhas de x igual a zero. Portanto, se a função é duas vezes derivável no seu domínio, nós devemos estudar os pontos de inflexão calculando os zeros da segunda derivada. Portanto, quando é para estudar os extremos, é os zeros da primeira derivada. Quando é para estudar os pontos de inflexão, é semelhante, só que é os zeros da segunda derivada. Aliás, todo o processo de estudo vai ser semelhante, com a diferença que vamos fazer para a segunda derivada em vez de ser para a primeira. O passo seguinte vai ser estudar o sinal de f duas linhas tendo em conta o seu domínio e recorrendo eventualmente a uma tabela. Portanto, é uma das possibilidades
é recorrer a uma tabela de estudo de sinal da segunda derivada. E o terceiro passo é escrever as conclusões da tabela. Apresentar a tabela só não chega, devemos concluir, escrever precisamente o que é que estamos a concluir. Comecemos também por notar, ou notemos que caso a segunda derivada seja nula num ponto, isto não implica necessariamente que x0 seja a abscissa de um ponto de inflexão. Até uma nota importante, já na monotonia acontece a mesma coisa. O facto da derivada ser nula num ponto não implica que seja ponto de extremo. Portanto, aqui vai acontecer algo semelhante para os pontos de inflexão. O facto de se anular não implica que seja ponto de inflexão. Vamos agora prosseguir para um primeiro exemplo da nota que acabámos de ver. Consideremos a função definida por fx igual a x à quarta. E dá-se o caso de a derivada de x ser igual a 4x ao cubo, com base nesta regra. Portanto, esta regra assegura-nos, quando temos k, x levantado a n, fica k vezes n, x levantado a n menos 1. No caso, queremos derivar x à quarta, o k é 1, o n é 4 e fica 1 vezes 4, x levantado a 4 menos 1, que é 3. Aplicando esta regra novamente, ficamos com 12x². Este 3 multiplica por este 4 e fica 12x². E então, como a segunda derivada é 12x ao quadrado, se nós igualarmos a segunda derivada a zero, ficamos com 12x ao quadrado igual a zero, que é a mesma coisa que ter x igual a zero. Portanto, 12x ao quadrado igual a zero, sai que x ao quadrado igual a 0 sobre 12, onde sai que x ao quadrado igual a zero, ou ainda x igual a zero. E então, vamos ter que a segunda derivada anula-se no ponto zero. No entanto, como esta é sempre positiva ou nula, de facto a expressão 12x² é sempre maior ou igual que zero, qualquer que seja o x pertencente a R, então a segunda derivada não vai mudar de sinal no ponto zero, vai ser sempre positiva ou nula e, portanto, não muda de sinal. E se não muda de sinal, também não vai mudar de concavidade. Portanto, consequentemente, o ponto 00 não é ponto de inflexão do gráfico de f. Portanto, só com base neste resultado analítico nós conseguimos concluir que a concavidade é sempre voltada para cima pelo facto da segunda derivada ser maior ou igual do que zero. Vamos confrontar estas conclusões com parte do gráfico de f. Portanto, observamos aqui que no gráfico da função y igual a x à quarta não há de facto pontos de inflexão. Aqui o ponto 00 não é ponto de inflexão porque não muda de concavidade e mais concluímos que a concavidade, observamos, pelo menos concluímos foi em cima, não é? Concluímos ou observamos que a concavidade é sempre voltada para cima, portanto, como consequência direta da segunda derivada ser maior ou igual do que zero. Portanto, a nota está aqui bem clara. Portanto, o facto da segunda derivada se anular não implica que haja ponto de inflexão. Agora, caso se anule, pode haver ou não haver. E para haver, no caso da função ser duas vezes derivável, temos obrigatoriamente que ter a função a anular-se num determinado ponto. Vamos trabalhar um segundo exemplo. Estudemos a concavidade do gráfico da função definida por fx igual a x à quarta menos 6x ao quadrado. E, portanto, trata-se de uma função polinomial. O seu domínio é igual a R. Calculemos, para começar, a primeira derivada, que é 4x ao cubo menos 12x. Portanto, podemos derivar f de x fazendo a derivada de x à quarta menos a derivada de 6x ao quadrado. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo, com base nesta regra. Já vimos há pouco. E a derivada de menos 6x² vai ser este 2 multiplica por este menos 6 e fica menos 12x elevado a 2 menos 1, que é 1. Fica então aqui a primeira derivada. Podemos fazer a separação das duas com base na regra da derivada da soma. Portanto, fizemos a derivada desta menos a derivada daquela. E agora, a segunda derivada vai ser a derivada da derivada previamente feita. E a derivada desta expressão, este 3 multiplica pelo 4 e fica 12x ao quadrado. Baixa aqui 1 grau. E no caso, a derivada de menos 12x fica simplesmente menos 12, porque a derivada de kx vai ser igual a k. Temos a segunda derivada encontrada. Para estudar o sinal da segunda derivada, devemos determinar os seus zeros. Vamos então igualar a zero este polinómio quadrático e sai então que 12x² menos 12 é igual a zero, ou ainda que x² é igual a 12 sobre 12, que é 1, ou ainda que x é menos 1 ou x igual a 1. Portanto, fica x igual a mais ou menos raiz de 1, x igual a menos 1 ou x igual a 1. Temos então os candidatos a pontos de inflexão que são o menos 1 e o 1.
Agora, o passo seguinte, se é para estudar a concavidade, vamos fazer o estudo do sinal da segunda derivada e da concavidade de f através de uma tabela. A tabela é análoga à tabela que se usa para estudar a monotonia através da derivada. A tabela inclui na primeira linha a reta real com o domínio representado, neste caso como é R o domínio, não fica nenhum ponto assinalado relativamente ao domínio. Ficam sim também os outros pontos, que são os pontos onde a derivada se anula, e neste caso anula-se no menos 1 e o 1, por isso merecem lugar na primeira linha da tabela. O passo seguinte é estudar o sinal da segunda derivada. Portanto, se a segunda derivada é esta função quadrática, temos aqui o esboço do seu gráfico, que se anula, portanto, a função quadrática em menos 1 e em 1, é negativa entre os zeros, positiva fora deles, e por isso cá está. Positiva de menos infinito a menos 1, negativa de menos 1 a 1 e positiva de 1 a mais infinito. A observação do gráfico permite-nos tirar essa conclusão. De forma que vamos ter, quando a segunda derivada é positiva, a concavidade é voltada para cima. Quando é negativa, a concavidade é voltada para baixo e aqui volta a ser positiva e temos a concavidade voltada para cima novamente. Há agora que escrever as conclusões que acabei de dizer. Podemos concluir que o gráfico de f tem a concavidade voltada para cima em menos infinito a menos 1 e em 1 a mais infinito. É de facto o que aqui está, de menos infinito a menos 1 e em 1 a mais infinito. Não se pode pôr reunião, tem mesmo que se pôr assim separado. Portanto, ela tem as concavidades voltadas para cima nestes intervalos, mas não no conjunto dos dois, porque pelo meio acontecem outras coisas. E, portanto, tem a concavidade voltada para baixo em menos 1 a 1. É a leitura que se faz daqui. Podemos ainda adiantar que os pontos menos 1, menos 5 e 1, menos 5 são pontos de inflexão do gráfico de f. É onde inflete, é onde torce o gráfico. Vamos prosseguir ilustrando a situação graficamente com parte do gráfico de f e, portanto, vão-se confirmar as conclusões que tiramos por via analítica. Aqui temos então parte do gráfico de f e observamos dois pontos de inflexão, menos 1, menos 5 e 1, menos 5. Nestes pontos o gráfico passa de concavidade voltada para cima para concavidade voltada para baixo, mas depois aqui no 1 volta outra vez à concavidade voltada para cima. Portanto, no seu todo, posso dizer que a função tem concavidade do gráfico, tem concavidade voltada para cima de menos infinito a menos 1, e em 1 a mais infinito, foi isso que vimos há pouco, e voltada para baixo, no intervalo menos 1 a 1. Portanto, confirma-se tudo o que tínhamos concluído por via analítica. A tarefa seguinte é praticar estes conceitos, os conceitos adquiridos nesta aula, resolvendo a ficha de derivadas correspondente a derivadas aula 9, concavidade e pontos de inflexão. Espero muito sinceramente que tenham gostado da aula. Até à próxima.